Você está prestes a ouvir algo que talvez preferisse esquecer. Aqui é o Pesadelo Curtas, relatos sombrios, histórias perturbadoras, experiências que parecem reais demais para serem ignoradas. Se você gosta de sentir aquele arrepio subindo pela espinha, já se inscreve agora e faça parte dos Nightmares. Apague a luz, coloque os fones e não olhe para trás, porque o que você vai ouvir pode estar mais perto do que imagina. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia, perto do meu apartamento. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu virei em uma pequena rua, a fim de voltar ao meu apartamento, quando o notei pela primeira vez. No final da rua, do meu lado, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada pedaço com um passo estranho. Eu acho que poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele ficava, mais eu percebia o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto, até que pude ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos. A cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e largo. Entre o sorriso e os olhos, resolvi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás, e então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervosa por isso. Eu voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Ficamos cerca de meio quarteirão de distância. Eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e calçada à minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervosa, eu olhei para onde ele estava para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento, eu me senti aliviada até que eu o notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas eu estava certa que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais que 10 segundos, então estava claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocada que eu fiquei ali por algum tempo, encarando ele. E então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi ou retirei meu spray de pimenta, ou meu celular ou qualquer coisa. Mas não fiz. Eu apenas fiquei ali, completamente congelada enquanto o homem sorridente rastejava em minha direção. E então, ele parou de novo, mais ou menos um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, bem devagar, e começou a andar dançando para longe. Apenas assim. Sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo, até que estivesse longe o bastante para ser quase fora de visão. E então eu percebi uma coisa. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Eu olhei horrorizada como a forma dele, distante, crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção, e dessa vez ele estava correndo. Essa é muito difícil de acreditar, eu tenho noção disso. Mas aconteceu comigo em 2023. Para ir para a faculdade, eu posso literalmente pegar o ônibus que quiser. Um dia era 5 da manhã e estava muito frio mesmo, então quase não tinha ninguém na parada ainda. Eu peguei um ônibus, escrito Águas Rasas, sem pensar muito sobre. O ônibus era da URB, normalzinho, até o cartão estudantil passou. Mas só tinha um motorista, cobrador e eu no ônibus. Ninguém mais pegou o ônibus e ele não parou em parada nenhuma. Quando ele chegou, mais ou menos onde é o metrô, ele simplesmente foi para a esquerda, no balão, ao invés de seguir reto. Eu fui no cobrador avisar, porque nenhum ônibus naquela pista fazia isso e
Ele olhou para mim e falou que era a rota normal. Eu então perguntei quando era a próxima parada umas 2 vezes, mas ele me ignorou e eu dei sinal. O ônibus continuou por muito tempo até sair da parte de casas e entrar numa pista que era só mato, daqueles bem altos. Eu desesperei e falei que ia descer ali, mas o motorista e o cobrador me ignoravam, até que eu comecei a chutar a porta com tudo. O ônibus parou e eu desci, e eles foram embora. Andei um tempão naquela pista até voltar a ver as casas. O estranho é que o ônibus não tinha andado muito nessa estrada. Depois da faculdade, eu pesquisei e não existe nenhuma cidade águas rasas aqui no DF, embora exista águas quentes. Eu verifiquei no site do BRB e realmente havia o desconto no histórico do cartão estudantil, mas ele fala que eu peguei um ônibus circular comum. Meus primos também foram na onda de pesquisar, mas nunca achamos nada a respeito. Até hoje, não sei se era sequestro ou eu ia ser levado para algo mais bizarro. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Eu leio todos os relatos. Se gostou desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve no canal para virar um Nightmare. Aqui, cada inscrito faz parte desse pesadelo. E lembra, às vezes, o que você ouve à noite não é só a sua imaginação. Até o próximo relato.